Jesus, um exemplo de oração fervorosa e constante. Jesus era uma pessoa de oração frequente, persistente e poderosa. A oração não era apenas uma prática em sua vida, mas a base de sua espiritualidade e poder. Em Mateus 26:41, ele instruiu seus discípulos a vigiarem e orarem, para que não cedessem à tentação. Houve dois momentos cruciais na vida de Jesus, onde sua oração se destacou acima de todos os outros. O primeiro foi no jardim do Getsêmani, quando Jesus enfrentou a realidade da cruz. Embora seus discípulos estivessem com ele, Jesus os deixou descansar enquanto ia mais profundamente no jardim, orando intensamente a ponto de suar gotas de sangue. Mateus 26:36-44, Lucas 22:44. O segundo momento foi durante as terríveis horas na cruz. Mesmo em meio à intensa agonia, Jesus orou pelos seus algozes, dizendo: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23:34. A oração era uma parte indispensável de tudo o que ele fazia. Ele encontrava tempos de qualidade para orar, muitas vezes indo para lugares solitários para estar a sós com Deus. Em Marcos 1:35, lemos que Jesus se levantou de madrugada e foi para um lugar isolado para orar. Isso nos ensina que a oração eficaz exige compromisso com o tempo e o lugar. Você já se levantou cedo para orar? Esses momentos de silêncio podem ser os mais revigorantes e preciosos. Assim como precisamos de comida para manter nosso corpo funcionando, nosso espírito precisa da oração para ser alimentado. Sem ela, ficamos espiritualmente fracos. Jesus orava não porque era fácil, mas porque era necessário. Em Lucas 6:12, vemos que ele passava noites inteiras em oração, recarregando-se espiritualmente para sua missão. Hoje, a igreja precisa redescobrir a sua fonte de poder, a oração. Muitas vezes estamos focados em construir grandes templos e estruturas, mas nos esquecemos da conexão espiritual que realmente importa. Precisamos voltar ao topo da montanha, como Jesus, e dedicar tempo de qualidade em oração. Jesus nos mostrou como viver, como adorar, como orar. Ele nos ensinou que devemos orar sem cessar, não apenas nos momentos de tranquilidade, mas também nas adversidades. Em Lucas 18:1, ele disse que devemos orar sempre e nunca desistir. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, deu à oração o primeiro lugar em sua vida, quanto mais nós devemos fazer o mesmo. A oração precisa ser a prioridade máxima em nossa caminhada com Deus. Ela não pode ser algo secundário. Devemos aprender a orar de maneira focada, como Jesus fazia, para alcançar as bênçãos e a unção que Deus tem para nós. A oração sacerdotal de Jesus, em João 17, é um dos capítulos mais profundos da Bíblia. Ali podemos ver o coração de Jesus enquanto ele intercede por nós. Ele orou pela unidade dos seus discípulos, por sua alegria e para que fossem protegidos do mal. Sua oração também nos ensina a importância da santificação pela palavra de Deus. Jesus também orou para que seus seguidores fossem perfeitos nele, refletindo o amor de Deus em suas vidas. Ele intercedeu para que todos os que creem nele tenham vida eterna e um lugar ao seu lado na glória. João 17:24. Assim como Jesus intercedeu por nós, devemos fazer o mesmo pelos outros. Nossa vida espiritual depende de nossa conexão com Deus por meio da oração. Que a oração seja o alicerce da nossa vida, assim como foi para Jesus. Cristo também passou noites inteiras em oração. Lucas 6:12 diz: Num daqueles dias, Jesus foi à montanha para orar e passou a noite orando a Deus. Algumas pessoas dizem: mas eu não posso fazer isso, preciso descansar. Sim, é verdade, o descanso é importante. Mas também precisamos dedicar algumas noites em oração. Isso deve ter sido o que sustentou Jesus em meio à constante demanda das multidões que queriam tocá-lo. Após essas noites em oração, ele emergia renovado e reabastecido espiritualmente. Durante esses momentos de oração, Jesus apresentava diante de Deus as necessidades de um mundo sofredor e pecador.
e Deus o encontrava ali. Ele fará o mesmo por qualquer um de nós que esteja disposto a sacrificar algumas horas de sono para se encontrar com o Todo-Poderoso. Quando abrimos mão de nosso descanso para interceder pelos outros, mostramos nossa paixão e preocupação com aqueles por quem oramos. Hoje, a Igreja precisa redescobrir sua fonte de poder. Precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração. Jesus estabeleceu o padrão para nós, mostrando como viver, como adorar e como orar. Lucas 18:1 nos lembra que devemos orar sempre e nunca desistir. E essa deve ser a nossa prática diária. Oração final. Senhor Pai, ajuda-nos a entender que Tu és o Senhor de nossas vidas. Que possamos confiar plenamente em Ti, mesmo nas adversidades. Que a oração seja o nosso refúgio e fonte de força. Ensina-nos a buscar-Te com sinceridade, a manter o foco em Ti e a viver em plena confiança de que tudo está sob o Teu controle. Em nome de Jesus, amém. Se você deseja fortalecer sua vida de oração ou iniciar uma nova caminhada com Cristo, comente amém e compartilhe essa mensagem. Deixe que o poder da oração transforme sua vida.